Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole. E essa semana nós vamos abordar um assunto que está extremamente em evidência, que é, na verdade, um país à beira do caos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, roda a vinheta. Bom, eu quero começar o vídeo primeiro fazendo uma declaração aqui a todos que nos assistem, que não adianta vocês chegarem lá embaixo nos comentários e colocarem que eu sou esquerdopata, que eu sou filho do PT, que eu sou que perdi a mamata. Gente, não é nada disso. Eu não tenho preferência, não tenho políticos de estimação. O que eu tenho é educação, cultura e inteligência para entender o momento atual que nós estamos vivendo. Cara, a minha paciência esgotou. Eu estou esgotado, estou cansado dessa situação no Brasil. A OMS, em conferência, nos classificou como um perigo mundial pela falta de controle de combate à pandemia. Nós aqui no Brasil já desenvolvemos uma variante do vírus, né? Mais transmissível, mais letal, uma variante que ataca a todos, sem preferência de idade, a tal da P1, né? Mas o alerta deles não parou aí, né? Eles ainda advertiram no Brasil que com a falta de controle da pandemia, ela se disseminando da forma como está, a possibilidade de nós desenvolvermos novas cepas é muito grande, e cepas mais violentas e transmissíveis. É tudo uma questão de tempo, enquanto nós estivermos nessa confusão. O mais incrível de tudo, né, que nesta pandemia, que foi detectada lá em 2019, no final de 2019, né, permitiu para a gente ver, olhar e estudar durante todo esse tempo todas as medidas de prevenção que foram adotadas pelos países que obtiveram um maior sucesso no controle das infecções e da pandemia. Mas nós ficamos completamente parados. A gente não conseguiu, né, usar esses exemplos mundiais para nós nos prepararmos adequadamente e enfrentar esse problema que está aí agora batendo a nossa porta de novo. O mais importante de tudo isso é que a gente ficou desperdiçando todo esse tempo com politizações ridículas e absurdas, né? O vírus aqui no Brasil virou político. O pior de tudo é que nesse intermédio trocamos 2 vezes de ministro e o presidente colocou lá um boneco inflável, né, como ministro da Saúde, qualificado por ele como um grande estrategista, que o nosso amigo ficou aí completamente inerte a toda essa situação que estava se apresentando. Nós não nos preparamos, inclusive para insumos básicos, para a compra de agulhas, seringas. Nós não pensamos que tínhamos 210 milhões de brasileiros, que vamos dizer que 80% sejam vacinados, são 160 milhões vezes 2, são 320, porque a maioria das vacinas são em 2 doses, né? Estamos lá sentados em cima de uma proposta da Pfizer desde agosto de 2020, empurramos com a barriga o Butantan durante 4, 5 meses, né? Chegando ao cúmulo de ter um acordo assinado pelo ministro e cancelado no dia seguinte pelo Bolsonaro, dizendo que ele não faria contrato com vacina, com a vacina do Dória e outras qualificações ridículas aí, como sempre ele colocando, né? Gente, o grande lojista, né, o ser da logística no Brasil, né,
se amarrou somente com um fornecedor de vacina, né? A vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. E aí você vê que começou a andar o assunto da vacina quando governadores, munícipes, os prefeitos começaram a questionar o assunto das vacinas e até ventilar a possibilidade de comprarem a vacina por conta própria. Aí, de repente, começou-se a negociação com Deus e o mundo. E chegamos ao cúmulo de assinarmos um contrato com a Covaxin, que ainda não encerrou a terceira fase dos testes dela na Índia, tá certo? Não tem o protocolo, não tem nenhuma documentação junto à Anvisa pedindo a sua liberação, mas nós temos um contrato para fornecimento de 13 milhões de vacina. Enquanto isso, a Pfizer, que é a única que está autorizada e regulamentada pela Anvisa, continuamos aí com essa discussão, tá certo? Nós temos as vacinas da Janssen, vacinas até a Sputnik V, né? Quer dizer, nós deveríamos ter, como fizeram diversos países no mundo, várias alternativas que nos dessem conforto suficiente para sermos vacinados em tempo hábil. Porque não adianta nós esperarmos um ano para ser vacinado, gente. Nós vamos continuar no meio de uma pandemia e não tem economia com pandemia. Não existe essa de forçar a barra, não tem jeito. Como é que nós vamos ter uma economia andando, pujante, com 2.000 mortos por dia, né? Com 270 mil brasileiros já mortos e as previsões horrorosas que vêm pela frente, né? O resultado de tudo isso, gente, que a gente está vendo, né, é que o nosso sistema de saúde está colapsando. 17 estados já estão com todas as UTIs lotadas, tá certo? Os hospitais privados aqui em São Paulo, com as UTIs na faixa de 90% a 94%, tá certo? Então, meu amigo, você que tem aí um plano de saúde, bambambam, primeira linha, para ser atendido no Einstein, para ser atendido no Sírio-Libanês, seja lá onde for aí, um hospital de primeira linha, você vai ficar na fila, porque não tem vaga, né? E o mais agravante de tudo isso é que com essa falta de vagas, com esse colapso todo que nós estamos enfrentando, como é que os doentes normais, né? Não digo normal, mas o doente que teve um ataque cardíaco, um doente que necessita de uma UTI, tá certo? Um acidentado que necessita de uma UTI, aonde ele vai ser atendido, né? A chance dele sobreviver será muito pequena a curto prazo, muito pequena. Não esqueça, gente, que nós estamos enfrentando essa segunda onda com essa variante P1 embutida nela em pleno verão. O verão só termina no dia 20 de março. E o pior, chega o outono. O outono é tradicionalmente, né, ele traz com ele as doenças de vias respiratórias, a gripe, o resfriado, né? E para aqueles que não sabem, o SARS-CoV-2, que é a Covid-19 no nosso caso, aqui de pandemia, ela é transmitida pelas vias aéreas. Entendeu? Então a tendência é de que isso piore e muito. Por isso, gente, o Brasil precisa tomar uma ação urgente e imediata como nação. Não com lockdowns que não são lockdowns de verdade, tá certo? Com medidas de fecha e abre por município e outro município se rebela. Não. O Brasil precisa tomar uma atitude uníssona, né? Nós precisamos fechar o país durante 15 dias para frear essas transmissões e evitar esse colapso. O Brasil precisa fechar, porque senão nós não vamos ter economia. Vocês entenderam? Não adianta ficar questionando, não tem mercado, não tem venda, não tem nada.
né? Esses 15 dias fechado, fazer como fizeram na Europa. Se você sair de casa, você tem que entrar na internet e pedir uma autorização para você ir ao supermercado. Vocês estão entendendo? Agora fica esse fecha-abre de mentirinha, de brincadeira, e a gente não vai para frente. Vocês entenderam? Eu repito, não dá para adorar a pílula mais. Não existe recuperação da economia em pandemia. A história nos mostra isso. Foi na época da peste bubônica, foi na época da gripe espanhola, né? Não existe economia sem o povo vacinado. Vocês entenderam? Não adianta forçar a barra, não tem jeito, né? Obviamente, a culpa de toda essa confusão, de toda essa balbúrdia, é do Bolsonaro, que desde o início da pandemia tratou de banalizar e anular todas as ações de controle que eram indicações na época do OMS, de ações de governadores, ações de prefeitos, né? Desde o início ele começou a banalizar. Não se esqueça daquele vídeo que ele dizia que por causa que ele era atleta não ia passar de uma gripezinha. Entendeu? Então, isso daí, gente, é o fim da picada. Divulgar um remédio que não tem eficácia nenhuma contra o vírus, né? Enfim, resumindo aqui o assunto. O comportamento errático do brasileiro vem do exemplo dado pelo principal governante que nós temos. Então nós não vamos conseguir dominar esse vírus enquanto houver o desrespeito à ciência, o desrespeito pela vida humana. É isso que nós temos demonstrado como brasileiros, tá certo? Né? Eu ainda gostaria de colocar um fator em cima de todo esse cenário, né, de caos que está se aproximando. Como é que vocês acham que está o profissional de saúde, depois de 12 meses enfrentando tudo que é possível e imaginável na frente dele, né? O Brasil perdeu mais de 1.000 profissionais de saúde nesse período, sem contar aqueles que estão afastados por depressão profunda, sem condições psicológicas de trabalhar, sem condições físicas de darem assistência. Vocês entenderam? Ninguém pensa neles. Ninguém, absolutamente ninguém pensa nesse problema. Ah, agora o mercado, o comércio, esse tem que funcionar, né? De qualquer jeito, de qualquer forma. Isso é uma falta de consideração, uma falta de humanidade inacreditável. Sabe, eu aprendi com os meus anos uma coisa muito importante que não vou esquecer. Isso é um trabalho de educação de base, né? Vindo primeiramente do berço da minha família e depois pelas escolas que eu frequentei, que é simplesmente o respeito ao próximo, coisa que o brasileiro e esse presidente da República não tem, né? O respeito ao próximo. Aliás, né, vamos falar um pouquinho mais sobre essa promoção da discórdia, né, e da desunião entre os brasileiros. É uma prática comum do Bolsonaro para desviar o foco dos problemas principais. Como exemplo, a compra aí da mansão do filho dele por 6 bilhões, sem que ele tenha renda suficiente para comprar, sem que ele tenha renda suficiente até para manter aquela coisa cafona lá que ele comprou, entendeu? Agora, enquanto isso, ele, todas as vezes que apresenta um problema, ele sai com um discurso agressivo, um discurso para ferir as pessoas. Enquanto isso, né, o seu trabalho, né, é um desgoverno. Veja só, para fugir da responsabilidade dele, ele está sempre criando uma confusão. Nós temos uma economia estagnada, né, com o PIB de 2019 batendo 1,5%. Esse PIB desse ano caiu para 4,1% e tem gente comemorando, tá certo? Né? Tudo bem, pandemia, para lá, né? Mas não é para comemorar, gente. Nós estamos com
entre desempregados e desalentados, com mais de 30 milhões de brasileiros, ok? Nós temos assim, então, a economia em frangalhos. Nós temos problemas ambientais graves que o mundo está vendo, que o mundo está enxergando e que estão causando problemas graves para nós, tá certo? Um Ministério das Relações Exteriores que é uma piada no mundo diplomático, né? E, assim, para complementar, nós temos um ministro, né, astronauta, que continua no espaço. Mas dessa vez aqui, gente, nessa semana, o Bolsonaro se superou. Chegou ao ponto máximo da indignidade e do desrespeito ao país que lamenta, né, as suas 270 mil mortes. O tom usado por ele foi assim, surreal, né? Abro aspas, né, só para vocês terem uma ideia. Vamos chorar até quando? Chega de mimimi, de frescura. Esse tom desumano, irracional, proferido pelo chefe da nação, justamente no dia que alcançamos a maior marca diária de mortes no país, batemos mais de 1.900 mortos naquele dia, é um tapa na cara do cidadão, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta para você, meu amigo, e me responda. Como é que você chega num filho que perdeu o seu pai e pergunta para ele, você vai chorar até quando? Ou vice-versa, né? Um pai que perde um filho, tá certo? O cara, o presidente, nunca visitou um hospital. Eu quero ver ele chegar nos profissionais de saúde e pedir para eles deixarem de fazer mimimi ou ter frescuras no atendimento. Ou melhor, mandar eles comprarem vacina na casa da mãe deles. Ah, cara, não dá mais para suportar. Tamanha ignorância, desumanidade, incompreensão da realidade, um comportamento típico de um sociopata. Esse meu vídeo aqui, gente, eu estou fazendo para demonstrar e deixar registrado a minha indignação, como eu fiz na época do PT, quando tinha os desmandos do PT. Né? O quanto eu lutei e quanto eu gritei aqui nesse canal contra todos os desmandos daquela época. E a mesma coisa estou fazendo agora aqui. Eu pergunto para você, brasileiro, cidadão de respeito, né? O que faz manter esse maluco na presidência? O que faz manter esse cara na presidência, gente? Depois de mostrar tanta incompetência, uma desumanidade ímpar, promover um desastre na pior crise brasileira de todos os tempos, desrespeitar a Constituição, não saber se comportar, quebrar o decoro do cargo por diversas vezes, né? Aliás, a lei de 1950 prevê a cassação nesses casos, né? Então, gente, é incompreensível segurar a compra de vacinas, divulgar fake news. Agora ele vai atrás da tal do spray nasal que foi testado em 30 pessoas em Israel. Vai mandar o chanceler e o mais não sei quem na comunicação. Gente do céu, é um absurdo, é um absurdo. Mas ainda eu tenho que alertar o seguinte, você lendo, você olhando os vídeos de especialistas, né? Eles todos apontam que os próximos meses serão tenebrosos. As estimativas são catastróficas. Nós estamos chegando muito perto daquele número do Átila Yamarino, que todo mundo criticou, todo mundo gozou, todo mundo caiu em cima de pau, mas pela proporcionalidade dos mortos em Manaus, por exemplo, nós chegamos a esse número do Átila. Tá? Os especialistas estão prevendo que nos próximos 4 meses nós vamos ter o mesmo número de mortos que nós tivemos no total de 2020. Gente, pelo amor de Deus! E nós continuamos brigando com cloroquina e ivermectina. Não dá, não dá. Né? Gente, nós precisamos sair da indignação, sair dessa inércia. A questão do impeachment desse translocado é fundamental para o progresso do país.
Se a gente tem alguma esperança no futuro, né, é sem esse sujeito. Porque se ele continuar, daqui a meses nós estaremos muito próximos daqueles países da África subequatorial. Tá certo? E o mais engraçado vai ser você que critica tanto vendo a Venezuela entregar O2 para o Brasil. Tá certo? Cansei, turma. Cansei. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tamo juntos.